Olá, mulheres, como vocês estão? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu me chamo Nayara Serafim, eu sou uma filha amada do Pai. E hoje eu estou aqui com o intuito de passar para vocês um pouco sobre o projeto das Mulheres Edificadas, né? Edificadas em Ação, Mulheres Edificadas. E aí eu senti no meu coração da parte de Deus de compartilhar com vocês um pouquinho como nasceu isso, tá? Primeiro momento eu quero pedir para vocês perdão pelos barulhos, vai ter um pouco, porque eu me mudei e aqui eu tô no terceiro andar, então qualquer barulho a gente ouve, mas eu acredito que isso não vai ser empecilho, tá? Vai chegar numa boa qualidade, eu tenho certeza que você vai conseguir me entender. E aquilo que de fato Deus, eu tô aqui por Deus. Você pode ter certeza. Deus, ele me colocou aqui para gravar esse vídeo, para conversar com vocês. E eu creio que vai ser um tempo muito precioso, tá bom? E aí, Nayara, como que é? Quero falar para vocês um pouquinho de mim, tá? Como eu já disse, já me apresentei, eu me chamo Nayara Serafim. Eu sirvo ao Senhor desde os meus 15 para 16 anos. Batizei no dia do meu aniversário, 27/4/2007. Desde então eu tô nessa caminhada, buscando ao Senhor, né? Buscando servir, honrar, estar na presença do Senhor. E isso para mim tem sido uma bênção. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E quando eu estava começando a despertar o desejo ali pelo mundo, né? De ali sair, fazer todas aquelas coisas, o Senhor me resgatou com as suas mãos fortes e poderosas. Me livrou, me libertou de muitas coisas, né? E eu ainda tô nesse caminho de a cada dia mais o Senhor tem me acrescentado a mim, toda a minha casa. Eu tenho visto o poder do Senhor sobre nós. Deus tem feito. Eu sou formada em técnica de administração, tenho uma empresa e eu também estou cursando psicologia, tá? Estou no meu 5º período como universitária e estou aí envolvida em vários projetos sociais, estou envolvida em muitas coisas, assim, onde Deus me chama, eu procuro estar. E tem sido uma bênção para mim. E aí, o que que acontece? Vamos ao que nos interessa, que é falar um pouquinho sobre o projeto. Como que surgiu isso? O Senhor, pela misericórdia, me colocou como idealizadora, tá, desse grupo de mulheres, que o foco é mulheres. Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre as estações do projeto, né? Eu falo que o projeto ele passou por estações. Em cada momento, o Senhor nos colocou em uma. Antes eu tinha uma linha de transmissão e ali eu sempre mandava versículo e mensagem para aquelas mulheres, sempre estava ali evangelizando, mandando versículo bíblico. Esse sempre foi o desejo do meu coração. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o meu pastor não me dá cargo na minha igreja, o meu líder não me vê. Eu sempre falo: mulher, se você tem uma Bíblia, se você tem uma boca, você pode evangelizar. Ah, não tenho boca, não sei falar. Linguagem de sinais, Libras. Então, assim, a gente sempre tem alguém, uma oportunidade. A gente não precisa de cargo, né? A gente não precisa estar ali na igreja envolvida. Eu amo a igreja, eu amo estar na comunhão. Vou falar um pouco disso, tá? Mas para fazer a obra é só você ter um coração disposto, ter uma boca, ter uma Bíblia. Se caso você não conseguir falar, que a sua vida seja um testemunho. E ali eu sempre tive esse desejo no meu coração muito forte da evangelização. Não de ficar ali, vamos à igreja, sei o quê, mas assim, sempre tá levando uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, enfim. E aí ali eu comecei né, nesse processo. E aí eu peguei, eu vou precisar falar alguns nomes aqui, tá? Mas não é pra apontar, mas é só pra gente ter um norte das pessoas. Talvez você não conheça, mas eu tenho certeza que em Deus você vai ter a oportunidade de conhecer. E aí, mediante isso, o Senhor colocou no meu coração de montar um grupo de mulheres. E qual era o objetivo desse grupo? Era ajudar essas mulheres em oração, era fazer culto pelo menos uma vez no mês,
A gente não tinha espaço, né? A gente não tinha, não, aparentemente não era, sempre foi o que Deus colocou no meu coração. A gente não tinha placa de igreja, não tem placa de igreja, não tem usos e costumes, não tem fins lucrativos. E o nosso propósito era de estar levando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ponto. Esse era o nosso propósito. E assim foi. E eu fiquei, ai meu Deus, que nome que a gente vai colocar? Qual nome? Comecei a orar. Aí comecei a falar com algumas mulheres, uma delas em especial é a Carla. A Carlinha, assim, é um presente de Deus na nossa vida, assim como outras mulheres que eu vou estar mencionando aqui. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que eu não vou esquecer. E aí, ela, Carla, vambora, que não sei o quê. Eu falei, amém. E aí a gente teve uma direção, eu falei, vamos colocar mulheres. Ai, meu Deus. Peraí, meninos, acontece. Mulheres saradas. Aí as meninas, mas mulher sarada vai dar uma ideia de academia, que sei o quê. Eu falei, tá, aí fomos orar, fomos buscar o Senhor. Aí eu falei assim, mulheres restauradas. Isso. Aí, meninas, começou o que eu nem tinha ideia do que poderia vir. Isso foi na data de 2018, tá? Até anotei aqui. Se você tiver curiosidade, a página do Facebook ainda existe. Eu não vou excluir elas, eu vou deixar lá. E aí, dia 12 do 10 de 2018, aconteceu o primeiro culto na casa da nossa irmã Vanessa. Eu lembro que a gente foi de blusa branca, porque Deus nos ordenou aquele dia que ele falou que ia trazer um tempo novo, tava nos dando uma página em branco, alguma coisa assim. E a gente foi para aquele culto na casa da Vanessa. A Vanessa, assim, abriu a casa dela, não só o primeiro culto, mas para vários. Foi uma boca de Deus, foi um instrumento que o Senhor usou, porque até então na minha casa eu não tinha espaço, não tenho ainda, né, meninos? Mas eu creio que o Senhor vai me dar uma casa com bastante espaço. E a Vanessa foi, assim, um canal de Deus, assim, não tem outra palavra, um instrumento, assim, que não tinha dúvida. E a gente foi para aquele culto. Aí a gente louvou, a gente leu a palavra, nós estávamos ali juntas e foi uma benção. Eu vou compartilhar com vocês depois no nosso Instagram, então você acompanha lá. Ainda não montei, mas eu vou montar um destaque lá e você vai observar essas fotos antigas. E assim a gente começou. E o nosso lema sempre era pregar a palavra de Deus, a gente não entra em questões. Porque o nosso propósito ali não era ganhar dinheiro, o nosso propósito não era pegar a ovelha de ninguém, até porque eu não tinha igreja, não tinha propósito nenhum em abrir igreja, ninguém que estava ali tinha propósito de abrir igreja. E a gente queria viver o propósito de Deus. Mas, gente, pensa, eu falo com as meninas hoje, é coisa que hoje eu, Nayara, não faria. E não foi só na casa da Vanessa, em outras casas, na casa da irmã Nelly, na casa da Kátia. Meninas, se vocês vão ver esse vídeo, por favor, comentem. E assim foi. Meninas, pra vocês terem noção, a gente chegou a tirar dinheiro do bolso pra pagar canal na boca de mulheres que não estavam aguentando de dor. Nós levávamos cesta básica. A gente ia na casa dessas mulheres que a gente nem conhecia para orar. Era uma coisa assim, loucura. E na época, o meu pastor, então, José Leite, na época, ele me abençoou. Eu tinha a benção dele, né? Eu nunca fiz nada assim, debaixo de desobediência por mim. Às vezes eu ia postar uma mensagem no grupo, Deus falava assim, mas quem mandou você postar essa mensagem? Então, eu na era, eu sempre tive esse temor de Deus, entendeu? Essa preocupação em fazer aquilo que, de fato, estivesse no coração de Deus, né? Eu sempre tive muito medo mesmo de fazer uma coisa e Deus me reprovar. E ali, meninas, foi um tempo assim, meu Deus. Aí, um dia não satisfeita, a gente fez 1 ano de projeto. E a gente falou, vamos fazer um evento maior. Aí a gente chamou a pastora Neide, psicóloga, psicanalista. E ela veio pro colégio, a gente alugou um colégio aqui na minha cidade. E a gente foi fazer primeiro Mulheres Restauradas. A pregadora não veio, que ia pregar. A banda que eu tinha combinado não veio. E a gente tava ali, né? Foram algumas mulheres, eu lembro, vieram mulheres de Volta Redonda, da Redondeza, assim.
E eu falei, meu Deus, o Senhor tá no controle. E aí, assim, pra vocês terem noção como a gente, né, tava ali. E aí, meninas, eu vou ser sincera pra vocês. Foi passando o tempo, a gente foi ficando cansado. Era muita demanda, a demanda era muito grande. E eu não sabia separar, eu não sabia lidar com aquilo, né? A gente não. Aí causava dúvida nas pessoas, assim, vocês não é igreja, você não é pastora, não é missionária. E pra você ver, hoje eu tenho 33 anos. Na época, em 2018, nova. E eu peguei e falei assim, meu Deus. E foi ficando pesado por questões espirituais, né? É, não ter apoio, não ter recursos. E muitas das vezes, não, todas as vezes a gente tirava dinheiro do nosso bolso. Eu lembro que na época desse trabalho das mulheres edificadas, das mulheres restauradas, a gente fez uma feijoada. A Lu, meu Deus, a Lu é a nossa cozinheira, é ainda, né, a nossa cozinheira oficial. E aí a Lu, nossa, meu Deus, eu não tenho palavras assim para agradecer. E a gente fez uma feijoada. E assim, eu não sei dizer para vocês, meninas, na época, tudo que a gente fazia dava errado. Essa é a verdade. Eu tava falando com a Carla. Tudo que a gente fazia dava problema, dava alguma coisa assim, no âmbito não espiritual. A gente tinha respostas, nossa, Deus falava conosco, mas assim, quando a gente queria fazer alguma coisa maior, alguma coisa que envolvia recursos ou alguma coisa que a gente precisava de alguém, a gente nunca conseguia. Mas a gente tava ali firme. Só que, como eu falei pra vocês, foi chegando um tempo, eu fui cansando, né? A gente não tinha estrutura, a gente não tinha patrocínio. E aí eu falei, vamos acabar com esse grupo. Aí acabei com o grupo. Mandei uma mensagem pra elas no WhatsApp. Aí eu lembro uma vez que a gente teve. Que a gente. Muito, nesse meio tempo, muito ataque, né? Tinha muitas mulheres que recebia de Deus, que nós estava ali recebendo, sendo ministrada, mas a gente recebia muita palavra contrária também. Ah, desculpa os termos, eu vou falar mais ou menos como eu vi. Que grupo palhaçada, que não sei o quê. Ah, eu não quero isso na minha casa, que isso, que lá. Então, assim, a gente ouviu muito isso. Só que eu tinha apesar de tudo, apesar de quando eu fazia alguma coisa e não ia, mulheres, assim, o tanto que a gente esperava, que a gente tava, porque no grupo era 100, 200. Olha, meninas, eu tenho certeza, mais de 300, 400 mulheres foram alcançadas através desse projeto, né, desse grupo. E aí, é, tinha muitas que, né, que não entendiam. Então eu falei assim, eu vou acabar um pouco com esse projeto e vou seguir minha vida. E assim eu fiz. Aí fui indo. E quando foi, depois de um tempo, aí eu montei um outro grupo de linha de transmissão, porque ainda tinha umas mulheres que dependiam assim, né? Que eu queria ficar acompanhando, eu sempre gostei disso, meninas, ficar acompanhando, né, ser ouvido. Uma das coisas que me levou a fazer psicologia, porque eu achava que não que a Bíblia seja insuficiente, jamais. Ela é o que me roteia, né? Que me direciona. Mas eu achava que algumas coisas eram da ordem física, era da ordem do corpo, era da ordem, né, de ciência, e eu precisava compreender. Foi uma das coisas que me levou. Deus me colocou lá e eu creio que a gente vai finalizar em nome de Jesus. 2026. E aí eu peguei e falei, vou. Só que aí, né, todo mundo, as meninas faltou pouco vir aqui em casa. Até o meu pastor na época reclamou, falou, mas por que acabou com o grupo? Porque assim, como a gente não tinha igreja, o que eu fazia? Qual que era a minha. Não, era muito incrível. Eu atendia a mulher no WhatsApp o dia inteiro, eu orava. Eu dava estratégia assim de conduzir, como que eu ia conduzir. Eu preciso disso, de tal médico, eu preciso disso, eu preciso de enfermeiro, eu preciso de sei o quê. E eu preciso falar com o vereador do bairro. E aí eu ia conduzindo aquilo. Nossa, eu era estrategista. E aí o que acontece? O pastor sentiu falta, porque às vezes elas iam na minha igreja ou na igreja de outra mulher. Porque assim, uma coisa que eu quero que vocês entendam. As mulheres do projeto, elas são conduzidas por alguma igreja. Então, se você tá lá, se você tá no propósito, eu vou conduzir ela pra sua igreja. Não tem como. Eu vou te ligar, eu vou falar, Débora, aí, eu tô mandando pra sua igreja, fulano de tal. Quantas vezes isso já aconteceu? Várias vezes. E aí, acontece ainda, tá? Eu ainda direciono algumas mulheres. Mas não
naquele nível de início de ministério de loucura, né? Como hoje. Hoje a gente tem um pouco mais de entendimento de certas coisas, a gente sabe o que é da ordem natural, o que é da ordem física, o que é da ordem espiritual, então isso clareou bastante. E aí, como eu falei pra vocês, eu acabei com o grupo, né? Acabei com o grupo e falei assim, vou montar então um outro grupo. Vai se chamar Edificadas, Mulheres Edificadas. E aí montei o grupo, aí só eu falava, que o outro era aberto, todo mundo falava, não sei o quê. Falei, não, eu não quero me envolver, já envolvida. Eu peguei e eu mandava estudo. Aí eu mandava estudo, mando, né, até hoje. Eu mandava estudo, mandava as coisas, mandava isso, mandava aquilo. Meninas, e assim, a gente tem vivido desde então, esse grupo eu até anotei aqui, eu montei no dia 1º de 3 de 2020. E é um grupo que existe até hoje, é um grupo que a gente tem estudo bíblico, leitura da palavra, alvos de oração, propósito de oração e o ensinamento. Cristo é o centro, tá, do projeto, do grupo das mulheres. Ali a gente não discute religião, qual que é melhor, não tem questões políticas, não tem nada disso. Eu sou muito assim, chata nessa questão. Nós estamos aqui para pregar a palavra, a gente entende que cada um tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, sua limitação, mas a gente está aqui mais para falar das coisas de Deus, das coisas do reino. E assim a gente fazia, meninas. Milhares de propósitos, meia-noite. Pra vocês terem noção, esse aqui é um dos cadernos que a gente tinha, olha, propósito, tá vendo? Nesse caderno, tem várias orações, ó, oração, 6 horas. E assim, tudo eu anotava aqui, tá vendo? Tudo eu anotava, ainda tenho costume de anotar até hoje, mas assim, todos os propósitos das mulheres, pedidos de oração. Eu não tenho só esse caderno, eu tenho um outro caderno também, que eu anotava as coisas das mulheres. Tenho mais, tá? Só que eu me mudei, eu me perdi algumas coisas. Esse aqui, meninos, era os antigos, tá? Hoje a gente tá digitalizado. Esse aqui, ó, Gênesis, tá vendo? Era o que eu anotava para estudar a palavra, né? O nosso princípio era estudar a palavra. Aqui a gente anotando, eu ia passando para elas. Então, assim, não foi coisa da minha cabeça. Ah, não, vou fazer. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Ah, da onde que saiu, né? A gente gosta de saber, né? Onde que saiu? Como é que aconteceu? Então, assim, para vocês conhecerem um pouco como tudo nasceu, né? Então, aí, como eu tava falando para vocês, 2020 a gente começou a Edificadas Oficial, foi uma benção, tem sido uma benção. Só que a gente uma vez fez um jantar. Nossa, não sei se vocês lembram, as meninas que estiverem aí, por favor, comentem. Michele, Paula, nossa, a gente fez um jantar, meninas. Aquele dia foi. A gente estava começando a entender um pouco mais como funcionava e deu muito certo, meu Deus. Ariana. Gente, a gente fez um jantar, encontro de massas. As mulheradas foi. Se eu não me engano, acho que era 30 ou 40 mulheres sentadinhas, porque aí a gente fez mais fechado, a gente não deixou aberto. Foi uma noite maravilhosa, surreal. Deus falou comigo e eu via a oportunidade que podia dar certo, que as coisas podiam acontecer, que era só ter ordem e decência, que as coisas iam fluir. E assim foi, e a gente foi, né, continuou com os propósitos, oração na madrugada, oração 3 horas da manhã, propósito, jejum. E, gente, isso acontece muito ali, acontece muito. E aí eu fui dando uma parada, comecei a estudar, voltei a estudar. Eu tinha parado um curso que eu fazia, que era o técnico de administração. E aí Deus tá falando comigo no meu coração. Tudo que a gente começa, a gente precisa terminar. E assim, eu tenho muita preocupação em falar alguma coisa que eu não esteja vivendo. Então eu não entro em questões que eu não tenho assim, autonomia para falar, sabe? Que você não tem autoridade. E aí, se vocês observarem, eu observo isso hoje. Eu era líder daquelas mulheres, né? Elas abriam a porta da casa delas, gente. Olha que coisa séria. Pra gente fazer culto, levar outras mulheres que a gente nem conhecia, nem sabia de onde saía. E assim, eu falava, vamos fazer isso. Elas estavam lá, prontas, né? Amanda, de Angra, entre outras mulheres de outros estados também. A gente tinha uma irmã
Pernambuco, a Tatiana, irmãs de Resende. Meninas, era uma coisa assim, surreal. Só que aí eu comecei, Nayara, eu sempre tenho a preocupação, meninas, das pessoas que vocês estão ouvindo e seguindo, para saber quem elas ouvem e quem elas seguem. Isso faz toda a diferença. E aí eu comecei a me preocupar, né, assim, a ficar mais, sabe, criteriosa. Casas que eu entrava, Deus vai em qualquer, Deus ele, né, vai em qualquer lugar, envia a obra dele. Eu não tô falando disso, eu não estou falando disso. Deus ele não faz exceção de pessoas. Deus ele é poderoso, ele alcança qualquer vida de qualquer mulher. Que pra gente importa que a gente tem médicas, a gente tem nutricionistas, a gente tem esteticistas, a gente tem advogados, a gente tem de tudo aqui. A gente tem mulheres não católicas e glória a Deus por isso. Mas eu comecei a perceber que tinha guerras que não era nossa, não era pra gente. Então eu comecei a ficar um pouco mais criteriosa. Comecei a diminuir um pouco o passo nos propósitos de oração. Silvana também muito firme com a gente, Raquel, Josiane, Josi de Angra. E aí eu comecei a ficar um pouco mais cautelosa. Falei, opa, esse chão tá muito devagar. E aí eu sempre, meninas, lá a gente sempre fala assim, mas o que vocês falavam lá? Olha, a gente fazia propósito pela família, pelas famílias, a gente fazia propósito pelos casamentos, só que como eu sou solteira, na época tinha uma irmã que me ajudava. A gente liberava a palavra da área financeira, na área espiritual, a gente falava da importância de congregar, a gente fala, né, da importância de congregar, de estar na igreja, de estar servindo ao seu pastor, e principalmente a gente bate muito na tecla sobre a mulher sábia, né? A mulher que edifica a casa, a mulher que anda nos caminhos do Senhor, a mulher de Provérbios que ri sem medo do futuro, uma mulher que não é ansiosa, uma mulher que confia, uma mulher que entrega. E a gente, assim, eu sempre falei muito isso, a gente sempre estava ali muito nessa pegada. Tanto assim que, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema, né, de confusão, de apontamento. Graças a Deus, a gente sempre procurou estar pautada na palavra, na verdade, e andar naquilo que o Senhor tinha pra gente. E aí eu comecei a ficar mais cautelosa, né? Comecei a olhar mais para trás. Nesse meio tempo do projeto Edificado, a gente teve um programa na rádio no meio da pandemia. Ai, meninas, eu ia lá pra rádio e tinha sorteio e e eu fazia tudo. Eu atendia o telefone. Nos primeiros dias a Raíssa ficou comigo, mas depois ela precisou cuidar das coisas dela, né? E aí eu atendia o telefone, eu pegava os nomes para poder fazer sorteio, eu dava a palavra, eu levava o estudo, aí assim, às vezes, vamos supor, tava no Outubro Rosa, aí eu abordava um tema, eu sempre procurava tá ali dentro de fazer algum sentido. E essa sempre foi a minha preocupação. Falei, Deus, eu quero tocar a vida de mulheres, né? Eu quero servir, eu quero te honrar e eu quero estar de alguma forma comunicando o que o reino tem na minha vida. E aí eu comecei com. Aí acabamos o programa, a gente precisou encerrar. E a gente seguiu. Aí um pouco. Aí já era uma Nayara mais cautelosa, uma Nayara que não entrava mais assim, não ia sozinha, não andava tão sozinha, enfim. E assim, meninas, se tem uma coisa que eu conheço de Deus, é assim, muito bem, que eu conheço e vivo, que ele é um Deus de coisas novas. Uma das especialidades de Deus é fazer na nossa vida coisas novas. E Deus tem ministrado ao meu coração que Ele quer um tempo novo para nós, mulheres edificadas. E isso, assim, dá até vontade de chorar, porque só quem conhece mesmo desde o início sabe o que eu tô falando. E eu tenho certeza que quando você vê as fotos, você vê ainda um pouco, conhecer um pouco da história, eu tenho certeza que você também vai se identificar. Então, assim, Deus, ele tá ministrando isso ao meu coração. E eu falei, Deus, mas como que sim voltar, né? E eu, assim, não sei o que Deus tem reservado, Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração, então, assim, eu tô compartilhando, a gente tá com um propósito, assim, poderoso pelas famílias, e eu vejo, assim, respostas, eu vejo, assim, Deus falando conosco, a gente tá voltando no Instagram. Então, eu tô aqui, meninas, para poder falar, né, desse projeto maravilhoso que veio do coração do Senhor, que não é meu, é de Deus. É um projeto que não tem fins lucrativos.
A gente não quer ovelhas, porque nós não somos igreja. A gente não quer o seu dinheiro, porque a gente não é banco e nem empresa. A gente está te convidando para que você possa, em nome de Jesus, ser tocada e abençoada através desse tempo, né? Desse projeto, desse grupo de mulheres. A Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. A gente chega sozinho, mas quando nós estamos em grupo, acompanhadas, a gente chega mais rápido. Então, fica aqui o meu convite para você seguir o nosso Instagram, Edificadas Oficial. A gente tem um Telegram, Mulheres Edificadas. A gente tem o WhatsApp. O WhatsApp é só eu que falo, não tem falação. E fora outros projetos que tá vindo por aí. Então, eu tô passando aqui para poder falar, né? Falei já um pouco sobre. E te agradecer as meninas aí que forem se falando depois. Eu vou deixar algumas fotos antiguinhas lá, nossa, do projeto. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Dia 8 de maio de 2020 foi nossa primeira postagem da Edificadas Oficial. Eu não cheguei a fazer o Instagram das Mulheres Restauradas, né? Que foi uma extensão. E Deus tem um novo tempo pra gente agora. E eu quero te convidar para você vir conosco naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Olha, Deus te abençoe. Eu quero orar por você, tá? Que chegou até o final desse vídeo, que honrou a nossa vida e tem como prioridade honrar a Deus. E eu quero orar. Pai, nesta hora eu quero agradecer a Ti, Deus, pelo projeto das mulheres. Senhor, como foi importante para nós tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor realizou. Ah, Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. E eu sei que nós vivemos coisas assim tão poderosas, tão lindas da parte do Senhor. O Senhor preparou. E agora o Senhor está levando-nos, ó Deus, a viver um tempo de coisas novas. Não sei como vai ser, mas eu sei, Deus, que vai ser perfeito, que o Senhor vai preparar todas as coisas. Eu quero abençoar a vida desta mulher que está ouvindo esse áudio, que ela possa, em nome de Jesus, ser tocada pelo Senhor, que as cadeias que a cercam venham cair por terra e que o Senhor possa trazer sobre ela novidade de vida, que ela possa permanecer firme, constante, sempre abundante na tua obra. Nós abençoamos essa mulher, nós abençoamos esse projeto e eu quero te pedir, Deus, usa-nos para honra do teu nome, cerca-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal e que nós possamos ser um instrumento poderoso em tuas mãos. Senhor, seja conosco, nos guia, nos direcione, nos capacite. Não deixe a gente fazer nada, Pai, da nossa ordem, mas que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Assim eu te oro, Pai, crendo e confiando. Ah, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Meu Deus, foi muito bom viver esse tempo com vocês. Foi muito bom relembrar. E que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. E vem novidades, tá? Pode acompanhar nossas redes aí que vai vir muita coisa boa da parte de Deus. E aí, se você vê algumas coisas assim acontecendo, você vai entender. É Deus que está agindo. Deus te abençoe.